Olá, eu me chamo Andréia Lima, sou candidata ao ministério e líder de mulheres na Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Se você chegou até aqui, nós estamos indo para o nosso terceiro capítulo de estudos do livro O Fruto. Mas antes de começarmos, eu já quero convidar você para ir para as nossas redes sociais, curtir, seguir e compartilhar, para que o maior número de mulheres tenha acesso a este conteúdo que Deus tem falado grandemente conosco. Então, se você está aqui, não se esqueça, tá bom? Agora, no terceiro capítulo, nós estamos tratando sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto de hoje é a alegria. E a alegria, vou dizer assim, tá tranquilo e favorável, mas é alegria. Quando tudo está tranquilo e está favorável para você, você pode dizer que esse sentimento ainda assim é alegria? Gabriela Lopes, ela nos falou da seguinte forma: alegria localiza além do presente, ela enxerga a salvação futura. Quando nós pensamos neste fruto sobre a alegria, a palavra alegria, entre tantas outras definições que os dicionários podem vir nos apresentar, significa uma situação favorável, significa um acontecimento feliz, um regozijo. Todos nós estamos à sua procura. Nós estamos constantemente falando de um modo geral à procura da alegria, desse sentimento. Alguns já até descobriram e sabem onde pode encontrar essa alegria, enquanto outros ainda estão meio perdidos, mergulham em suas vivências, em todas as formas e nuances na esperança de achá-lo. Mas a alegria não é somente uma vivência, não é somente um sentimento, um acontecimento. O conceito da alegria que o mundo nos oferece hoje, ela contempla aquilo que as Escrituras vêm nos convidar a experimentar. Hoje o mundo, quando nos oferece um sentimento alegre, nos oferece alegria, muitas vezes acabamos sendo enganados, olhando um Instagram, seguindo um influencer, vendo situações que ali só é 5, 10% da sua vida. Mas muitos acabam se frustrando, achando que precisa ter uma vida igual daquilo que tem visto, mas não tem a profundidade, não sabe de fato realmente como está o coração dessas pessoas. A alegria, ela é transbordante. A alegria, ela transborda de nós de uma forma que as pessoas olham para nós e veem uma total plenitude. Mesmo diante de dificuldades, de situações difíceis que nós enfrentamos, ainda assim, quando temos essa plena alegria, este fruto, nós transbordamos a plenitude de Deus, mesmo quando tudo parece um caos. Mas essa experiência que a palavra de Deus nos convida a experimentar, ela vem de Deus. E ela não pode ser reduzida a simplesmente alguns eventos agradáveis, alguns momentos, às vezes um momento de estar com os amigos, com a família, no momento de reuniões, de alguns eventos que nos agradam e nos levam a um sentimento alegre, a uma coisa prazerosa. Talvez como passar por uma prova, como comprar um carro, viajar para fora do país. Não há dúvida que tudo isso nos proporciona momentos muito especiais e agradáveis, porque nós trabalhamos e nos empenhamos para viver isso. Mas essas situações, elas não construem uma base da felicidade, porque são passageiras. O bem material vai, a viagem passa, fica somente as memórias, fica somente aqueles momentos agradáveis que nós vivemos, que nós podemos relembrar através de uma foto ou através de uma memória que causou algo muito agradável, e reunidos numa mesa, num momento de conversa, de prosa, pode vir essas memórias nos trazer esses momentos especiais que nos deram muito prazer. Mas como nós estamos no dia a dia, em situações que não são passageiras, que muitas vezes persistem ali, nós precisamos construir essa base da felicidade. E essa base da felicidade, a alegria que Deus nos propõe, ela é eterna. Ela é para todos sempre, independente das situações, independente das dificuldades que vivenciamos. Ela é a segunda característica
do fruto do Espírito. Na semana passada nós falamos sobre o amor, sobre como nós temos desenvolvido esse sentimento, amamos como Cristo. Mas agora, com essa segunda característica do fruto do Espírito Santo, eu pergunto para você, você consegue e você tem esse sentimento de alegria mesmo diante a tantas dificuldades? Constantemente, o salmista, ele se alegrava no Senhor. Quando nós lemos os salmos, nós vimos lá que ele se alegrava, ele se regozijava no Senhor, pois ele reconhecia nele a origem daquele contentamento. E no Salmo 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Olha que coisa incrível de ver e falar assim: puxa, eu também posso ser como salmista, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo protetor e o meu coração nele somente confia. Mesmo diante das situações que muitas vezes não é agradável e favorável, mas eu confio nele, porque ele me socorreu e me socorre o tempo todo quando eu preciso dele, se eu me encontro buscando a face dele. Por isso meu coração exulta, o meu coração se alegra e com o cântico eu louvarei. Temos também uma orientação do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:16-18, que diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Puxa, aqui ele nos ensina a orar o tempo todo. Lembra lá no primeiro capítulo onde nós falamos de desenvolver uma vida de intimidade com Deus, para que nós possamos viver o fruto do Espírito? Aqui o apóstolo, mais uma vez, ele nos ensina a orar o tempo todo e também nos ensina a ser gratos o tempo todo, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo aquilo que Deus é para nós. Assim, a vontade de Deus, ou seja, isso significa em todas as circunstâncias, não só nas agradáveis. Devemos nos levar a expressar a gratidão constantemente a Deus, ao grande e altíssimo, aquele que nos salvou, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que constantemente está à nossa volta. Agora uma pergunta para você. Você deve estar se pensando, mas isso não é fácil. Não, realmente, certamente não é fácil. Mas nós também podemos ver Neemias nos lembrar de que a nossa força está em nos alegrarmos no Senhor. Leia comigo, Neemias 8:10 diz assim: então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias estava passando por uma situação e ali ele estava dizendo para que todos se alegrassem no Senhor, porque ele recebeu do Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês em saber que mesmo diante das situações difíceis, nós somos convidados a estar diante do Senhor, estar no momento de viver o tempo do Senhor, não ficar triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos momentos de sentimento, sim, de tristezas, mas não podemos permitir que a situação seja favorável para que a gente perca a nossa alegria. Vamos ficar tristes se ficamos desempregados, vamos ficar tristes se perdemos alguém que nós amamos, vamos ficar tristes se passamos por situações de lutas e dificuldades. Mas não podemos perder a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor
Não é que o mundo pode nos favorecer com momentos somente ali de tempos agradáveis, mas precisamos estar constantemente orando e buscando ao Senhor para que essa alegria permaneça mesmo nos momentos difíceis, porque essa alegria é a alegria que transborda de dentro para fora. Não é algo que eu posso viver momentaneamente, não é algo que eu possa ter e presenciar e ter somente memórias, mas é algo que grita aqui dentro de nós, porque nós podemos e devemos confiar em Deus para que essa alegria seja transformada. E se nós formos olhar mais um pouco lá em Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. É nele que seremos fortalecidos para vencer no dia da angústia. Você é uma dessas pessoas que pode estar passando por lutas e pode estar neste momento se pensando: como que eu vou ser alegre se eu já perdi o meu sorriso? Que tal você neste momento parar para refletir e não olhar para essa situação momentânea que você tem vivido, mas citar 3 motivos de alegria que você tem, pelos quais você pode se regozijar, trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança, trazer à sua memória aqueles momentos que você falou assim: até aqui o Senhor me ajudou e me fortaleceu. Cite agora, escreva, tem este momento de reflexão, este momento de olhar para dentro e refletir, e não viver somente este momento que você tem vivido, que pode ser um momento passageiro ou que pode ser um momento que já está se pendurando e prolongado na sua vida. Mas traga a sua memória para que você seja fortalecida no Senhor, para que você não perca o seu sorriso, para que você não perca a sua alegria. Alegre-se no Senhor. Paulo, se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, eu não achei e eu não vi nenhum momento qual Paulo murmurava. Ao contrário disso, Paulo dava graças em todas as coisas, mesmo no meio dos seus desafios, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele foi perseguido, mesmo quando tantas situações ele passou. E em Filipenses 4:12-13 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele termina assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, muitas vezes, tudo posso naquele que me fortalece, ele é usado de uma forma não tão correta. Ele é usado de uma forma assim: não, porque eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou não sei o que. Não. Antes dele falar tudo posso naquele que me fortalece, ele falou: eu sei o que é passar por tudo isso. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, mas o segredo de toda e qualquer circunstância é: ele aprendeu a ser fortalecido na presença de Deus. Ele aprendeu a se alegrar no Senhor. E o apóstolo, ele podia ter afirmado ali com essa convicção de porque ele descobriu a razão da alegria. E hoje eu quero te convidar, assim como eu tenho descoberto em vários dias e momentos difíceis, se alegre no Senhor. O apóstolo, ele nos convida a gerar essa convicção dentro de nós e a descobrir a razão da nossa alegria, a razão da nossa força, a razão da nossa coragem e do nosso contentamento. Sabe onde está? Em Cristo Jesus. Então ele nos convida a gerar essa convicção em nós, mas para que essa convicção dessa abundância, dessa alegria, dessa plenitude nos momentos difíceis e de tristeza, a gente só consegue ter quando nós constantemente depositamos isso no Senhor. E quando ele fala lá no versículo 13, quando ele acrescenta isso, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Note bem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nesta afirmação, nesta mesma convicção de Paulo, eu também quero dizer: as circunstâncias, meus problemas, eles não podem dizer aonde eu vou chegar, porque é somente um processo momentâneo, uma situação passageira. Mas quando eu sou fraca, é ali que eu sou forte. Lendo este capítulo desse livro,
me fez lembrar de um momento o qual eu vivi de uma depressão, de um momento o qual parecia que o mundo estava me abandonando. De um momento, sim, que eu vivi de falar assim, Deus, por que o Senhor permitiu que eu estivesse vivendo isso? Eu acredito que você já tenha vivido momentos assim. E eu me lembro que neste processo da depressão, eu passei por um processo onde eu comecei a buscar. Porque eu falei assim para o Senhor, eu estou te buscando, Pai. Eu estou orando, eu estou confiando na sua palavra, eu estou chorando no teu altar, mas eu ainda não consigo me sentir com esse contentamento. Então começou esse processo de busca, começou esse processo de buscar em Deus essa felicidade, de entender que tudo aquilo que eu estava sentindo, que era a minha dor, que muitos poderiam não compreender a dor que eu estava sentindo. Mesmo sem eu sentir nada, eu continuei buscando. Sabe por quê? Porque não é um sentimento que vai definir aonde nós podemos chegar. E neste momento de depressão, nesse momento que eu me encontrei fraca, eu fui e me fortaleci no Senhor. E na minha debilidade, o poder de Deus se manifestou abençoando a minha vida e tantas vidas de outras pessoas. E Paulo também vivenciou isso. Se nós formos olhar para Paulo, lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 7, ele diz assim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E eu comecei a usar algumas passagens bíblicas e eu comecei a declarar isso na minha vida. Senhor, eu começo a declarar que a sua graça me basta. E eu me lembro perfeitamente quando Deus falou assim, Andréia, refaça a rota. Se coloque aonde foi que o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos se perderam. E eu comecei a buscar, ter essa busca contínua em Deus, mas para viver e para entender esse processo da depressão que eu estava passando. Logo, nós podemos ver também em Gálatas 2:20 que diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olhando para as nossas emoções, olhando para esse processo de depressão que eu passei, olhando para esse processo de angústia que eu passei. O fato é que descobrir que, independente do meu problema, independente como o meu corpo, como a minha mente estava, eu precisava também de auxílio médico e eu precisava também de muita oração. E ela destaca isso também no livro O Fruto. Então eu me identifiquei muito compartilhando e lendo sobre este capítulo. E ela fala exatamente isso. O fato de descobrir que, independente do meu problema, no corpo, na mente, eu precisava de ajuda médica e de muita oração. Eu creio que, de todo o meu coração, Jesus, ele pode sim trazer em nós a restauração instantânea. Você pode dormir mal, depressiva, angustiada, e você pode acordar feliz de verdade no dia seguinte. Mas, no entanto, ele também ministra em nós, por meio dos profissionais, ele também ministra essa cura, essa restauração, por meio de pessoas que podem nos ajudar. Por isso, quando nós falamos também assim, não caminhe sozinha, é porque estar em um grupo de acolhimento também pode trazer a cura. Mas muitas vezes precisamos estar sendo auxiliados por profissionais, por médicos de excelência, que se empenharam, estudaram ali, podem ser instrumentos na mão de Deus para trazer a cura para o nosso coração. Eu precisei buscar esse auxílio de um profissional, de uma psicanalista. Eu precisei buscar esse auxílio para que ela, estando de fora, enxergasse como estava dentro de mim, sem ter nenhuma influência do que eu estava passando, mas pudesse me orientar. E ali, ela como uma psicanalista cristã, ela trouxe esse auxílio que eu precisava.
Ela trouxe esse profissional, pôde me ajudar a olhar a minha volta e entender a minha dor. E ali foi cuidado das minhas emoções. Mas mesmo eu sendo cuidada por uma profissional, eu também não deixei de buscar em Deus aquela alegria que eu poderia ter, que não seria jamais momentânea. E com o auxílio disso, eu permiti que o meu corpo ele entrasse nesse equilíbrio, que o meu corpo conseguisse compreender toda essa situação que eu estava vivendo. Qualquer pessoa, em todo tempo e lugar, até mesmo os cristãos, podem estar roubando esta verdadeira alegria. Porque às vezes são situações que você vive num grupo e aí a pessoa pode estar sendo usada para que você perca este momento de verdadeira alegria. Mas se você encontra sua alegria em Cristo, se você permite que as suas emoções sejam tratadas e cuidadas, você vai conseguir ter essa estabilidade e segurança e você não vai precisar mostrar e somente tentar ser algo superficial, mas você vai se alegrar no Senhor. Você vai viver essa felicidade plena mesmo diante das situações, pois o seu contentamento, assim como diz Paulo, ele tem uma fonte e o próprio Senhor é a nossa alegria. O fruto do Espírito é a graça de Deus reinando em nossos corações. Trabalhar essa alegria para que a graça de Deus reine no seu coração, assim como a graça de Deus tem reinado no meu coração. Você pode estar achando assim, eu perdi essa alegria, eu perdi este momento, mas eu quero te convidar hoje, neste dia, a refletir e a orar ao Senhor. Senhor, eu quero viver essa alegria. Eu quero que o brilho que está nos meus olhos, que as pessoas olhem para mim e tenha este brilho, para que elas vejam quem foi que me socorreu no meio da minha necessidade. Quando estamos em Deus, as situações mais simples da vida podem encher o nosso coração de contentamento e gratidão. E você olhar ao seu redor e desenvolver o sentimento da gratidão, isso vai fazer com que você viva também essa alegria constantemente. Reserve um dia inteiro desta semana. Te convido a fazer isso. Reserve um dia desta semana apenas para celebrar e depois encontrar maneiras de compartilhar o que Deus tem feito ao seu favor. Para ajudar, coloque um louvor, traga esta alegria para você. Ainda que você não sinta nada no primeiro momento, lembre-se de que você não deve se basear no que sente, mas no que você sabe. E você sabe que a palavra de Deus, que Cristo é o único que pode trazer essa alegria para você. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando você tem a alegria aqui dentro do seu coração, ele vai embelezar o seu rosto. Ele vai te deixar mais bela, mesmo diante de tantas dificuldades. E as pessoas vão olhar para você e vai perguntar: que paz é essa que você sente? Você vai dizer: essa paz que existe em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor e o meu Senhor está comigo, me alegrando constantemente. Separe esse dia, tenha isso como uma atividade para nós finalizarmos este capítulo. Separe a sexta ou qualquer outro dia da semana que se adequa à sua agenda, à sua família. E juntos, eu quero te convidar a você ter momentos com a sua família e escrever em post-it. Escrever pequenos cartões de momentos da semana que encher o seu coração de alegria. Coloque tudo isso dentro de um pote. Ou, se não quiser ter um pote, tenha um caderno da gratidão. Deixe isso num lugar visível da sua casa. E no fim do mês, abra, leia, relembre o quanto o Senhor tem sido generoso para você e para sua família. E aproveite para celebrar a Deus com canções, com palavras de gratidão, reconhecendo o quanto o Senhor é bom. Faça isso, tenha este momento, comece a celebrar para que a alegria do Senhor ela seja uma felicidade constante na sua vida, mesmo em momentos de dificuldades. Pratique a gratidão e você vai ver o quanto isso vai surtir efeito na sua vida. Por aqui, deixo para você essa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, capítulo 4, nos vemos lá. Deus abençoe. Tchau!